Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder Contexto, aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Eu sou o Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje a gente vai falar na melhora da imagem da avaliação do presidente Lula, da última pesquisa Quest. A gente vai comentar também a retirada dos cargos do Centrão e os impactos disso para o Ceará. E vamos, claro, também falar dos fatos importantes aí da semana na política local. Há uma reunião aí do Capitão Wagner com os filiados do União Brasil nessa sexta-feira também gerou repercussão, e quem está aqui comigo para conversar sobre essa reunião aí da oposição, né, particularmente do União Brasil, é a cientista política e editora do Ponto Poder, Jéssica Welma. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Wagner, olá para você que nos acompanha, também saudar aqui nosso amigo Kleber, que está aqui na nossa mesa de som. Vamos lá, conversar sobre os destaques dessa semana. Pois é, começando aí pela questão da data da filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio, que já virou uma novela, né, Jéssica? Toda vez que há uma declaração que o ex-prefeito está no evento público, isso é questionado, porque diversas datas já foram marcadas e mais uma vez foi adiada. Agora a expectativa é que isso aconteça em Brasília, e a versão oficial, né, ali do Roberto, do próprio Capitão Wagner, a questão das agendas, né? A expectativa é que seja um grande evento e que figuras nacionais do partido estejam ali presentes, e que essa agenda no Ceará teria ficado mais difícil por conta dessa questão. Mas claro que apesar desse discurso oficial, gera um tipo ali de incômodo também por parte do Roberto Cláudio ter que dar explicações porque não se filiou ainda, embora já apareça nas reuniões e nos principais eventos do partido, né, Jéssica? Pois é, Wagner, já são 4 meses desde que foi anunciada a filiação do Roberto Cláudio à União Brasil, e vale lembrar que quando foi anunciado ali em junho, Roberto Cláudio vinha meio que no modo turbo, porque houve aquele encontro dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro em Fortaleza, ali depois de um período dos rumores de que ele poderia deixar o PDT. O Ciro já tinha aparecido no cenário, então já estava todo esse burburinho da mudança da oposição, de uma aproximação histórica de alguns nomes, e veio o encontro com o Bolsonaro, tudo junto com a oficialização da saída do PDT, ele anunciando que estava ali saindo do PDT e de repente que estava indo para a União Brasil. Então ali mais ou menos em um mês foram muitos movimentos, o nome do Roberto Cláudio estava muito em destaque. Acabou que, nesses últimos 4 meses, nada daquele burburinho todo que se gerou nesse período teve uma concretização efetiva. Ele sai do PDT, alguns nomes que são do grupo dele ainda estão no PDT, isso especialmente os deputados estaduais, tem um futuro também que até agora ninguém sabe qual vai ser, se tem gente que vai para o PL, nos bastidores possibilidade, tem gente que talvez queira ficar no PDT. Então isso acabou que ficou meio sem rumo. O próprio diálogo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa aproximação com o PL, acabou não dando muitos frutos até hoje, porque teve toda a própria condenação do ex-presidente, que enfraqueceu a imagem dele, essa presença como figura central de uma disputa eleitoral no futuro. Não houve um consenso no PL sobre a aproximação com o grupo do Roberto Cláudio. Isso não avançou também. Foi novos desgastes pontuais, como aquele episódio em que o Ciro fez um vídeo criticando Lula e Bolsonaro, e tal hora o PL quis dizer que não teria mais parceria ali, quase que de jeito nenhum. Então, a gente chega agora, desde junho até aqui, com 4 meses, sem nada ficar efetivo. Isso é muito ruim para a imagem do Roberto Cláudio, porque no momento em que ele aparece, cria uma expectativa num potencial eleitorado em torno dele, isso não é sustentado, isso se desfaz. Agora, é um cenário em que espera-se um rumo que o Ciro defina, um rumo partidário para o Ciro, para ver se isso fortalece de novo uma discussão em torno do Roberto Cláudio e dele, mas
mesmo com o tempo passando, nem essa reunião do União Brasil acontecendo agora teve uma data definida e, na verdade, assim, segue meio que na mesma coisa. Pois é, o Roberto Cláudio falou sobre essa data aí, vamos ouvir. Na semana passada a gente fez uma teleconferência, né, o telefone, o capitão, com o Rueda e eu, e ficou mais ou menos organizado aí para o final do mês de outubro, nessa última semana, ou na primeira semana de novembro, estamos fechando uma data, mas será em Brasília. Essa foi a definição nossa, exatamente para que a gente tenha a garantia da presença. A gente estava com dificuldade de conciliar agendas de nomes nacionais do partido, e em fazendo lá, no dia de semana, ficará mais fácil a gente conciliar a agenda de outros nomes importantes do partido nacionalmente. Então a gente está esperando fazer aí entre o final de outubro e começo de novembro. Aí tem a questão São duas questões, né, Jéssica? A data da filiação, que não está definida ainda, há uma probabilidade, uma previsão de um período. Mas também tem uma outra questão, que o nosso repórter Marcos Moreira esteve lá no evento e questionou o Roberto Cláudio, e a gente vai ouvir daqui a pouco essa fala do Roberto, que é a questão da insegurança de estar prestes a se filiar em um partido em que tem toda a questão da federação, ninguém sabe para onde vai a federação, uma parte do partido diz que vai para a base do governo, a outra diz que vai continuar na oposição. Há essa insegurança, né? Há essa indefinição que também é um fator ali que pode preocupar ali o próprio Roberto Cláudio e aliados dele também. Pois é, como que uma figura vai sustentar uma base sólida se todo o seu entorno é de instabilidade? Se a filiação não está definida, então está instável ainda, até que se efetive. Quando se efetiva, as coisas podem mudar, imagina sem se efetivar. O futuro dos aliados não se sabe, o futuro do partido ao qual ele quer se filiar, deve se filiar, não se sabe como vai ser aqui, quem vai estar integrando esse partido. Então, olha, é um cenário, assim, muito complexo para um nome que se coloca até como uma possibilidade de disputar o governo do Estado. O tempo está correndo. Uma hora parece que está longe, mas de repente começa a ficar perto e essa figura não se consolida perante o eleitorado. Pois aí fica cada vez mais constrangedor da parte dele, né? De ter que dar essa explicação. Vamos ouvir aí o ex-prefeito falando sobre isso. Eu sempre encontrei, tanto no Wagner, que preside o partido estadualmente, como também no Rueda, que preside nacionalmente, né, a segurança de que União Brasil será um partido que irá compor uma frente majoritária de oposição aqui no estado do Ceará. Então, em todas as nossas conversas ao longo desse tempo, né, que antecede a formalização, a oficialização, porque a decisão já está tomada na minha filiação, né, a gente teve essas garantias, e eu acho que o tempo está tratando de decantar, né, as coisas, né? Eu acho que tem havido um afunilamento, né? Acho que as tensões naturais da política, a proximidade das eleições vão fazendo com que as posições de cada partido, das pessoas, né, mais individualmente, fiquem mais claras, né? E eu tenho muita segurança de que União Brasil agora, compondo uma federação, sendo, na verdade, na federação, o partido, a força partidária mais forte do país, né? Aquela que tem o maior número de parlamentares, aquela que terá o maior tempo de TV, né, fará uma diferença muito importante na estratégia política, tática, eleitoral da oposição aqui no estado do Ceará. Eu não teria essa segurança toda do Roberto. Jéssica, você teria essa segurança? De jeito nenhum. Justamente por isso, porque a nossa política, ela tá num nível de instabilidade, especialmente aqui no Ceará, de mudança de rumo de grupos, que é difícil, né, contar com alguma coisa tão efetiva. O Progressistas tem uma articulação muito forte aqui junto à base do governo, segue articulando isso nacionalmente. Se essa situação tivesse tão encaminhada, a gente imagina que já se teria uma definição sobre quem vai ficar com presidência, sobre o alinhamento mesmo dos discursos, porque a realidade é que está Capitão Wagner falando de um jeito pela União Brasil, que está nomes do PP, e aí até isso da fala do PP ainda é, né, a gente não tem tantas falas em diferentes momentos, mas o pouco que se tem é de um deputado federal, AJ Albuquerque, dizendo que não, estão ali juntos com o governo humano. Sabe-se que Zezinho Albuquerque, outro nome importante do Progressistas aqui, é um nome também ligado ao governo há muitos anos. Então, ninguém, assim, os lados, nenhum deles está dando indício de tomar um rumo aí. Eu, sendo Roberto Cláudio, assim, eu
estaria muito atenta, mas assim, acredito que ele esteja. Acho que ele não vai falar. Mas o Roberto Cláudio também tem muito dessa percepção e eu acredito que ele deve estar atento aí. Agora, que rumos que ele tomaria em as coisas não saindo como planejado pela oposição, por Capitão Wagner, aí realmente... Aí é uma questão a se analisar. Certamente há uma apreensão, né? Isso é inegável. Agora, quem estava lá, né? Quem também deu entrevista coletiva foi o presidente do União Brasil, né, Capitão Wagner, que espera-se que ele assuma a presidência da federação, né? Publicamente ele ainda não falou sobre essa definição. Então ele fala também um pouco sobre os rumos dessa federação, né? Claro que o Capitão Wagner tem dito que esse grupo político vai fortalecer aí, né, as fileiras da oposição no Ceará. Vamos ouvir o que ele disse. Definido ainda. Olha, o Rueda definiu nacionalmente, junto com o Ciro Nogueira, que só vai nomear as estaduais após a formalização federal. Agora há pouco mesmo eu estava assinando um documento em relação à formalização da federal, porque eu faço parte do diretório e da executiva nacional, e a gente acredita que nos próximos dias essa formalização sai. Logo em seguida tem os estados que são do União, o Ceará é do União, tem os estados que são do PP, então o Ciro Nogueira vai definir os do PP e o Rueda vai definir do União. Na verdade já tem essa definição, mas não quer antecipar para evitar discussões dos outros estados. A questão das definições ainda vão ser feitas, né, Jéssica? Mas assim, o fato é que nos últimos meses a questão não andou, né, do ponto de vista prático mesmo. A gente sabe que não é fácil, né, concluir uma federação, um processo, mas a questão é que com essa demora, demora da filiação, demora da definição das instâncias, isso tudo acaba também atrasando, né, a organização de uma oposição que precisa se organizar, né, em termos partidários, primeiramente, que há uma insegurança até nisso, depois em termos ali entre eles, né, entre esses partidos, entre essas lideranças da oposição, para definir a melhor chapa, para definir essa união que eles tanto falam, mas que não está definido ainda essa organização, né, do ponto de vista partidário e político para 2026. Sem dúvidas, isso tem impacto, especialmente na construção de uma capilaridade do partido, porque a preço de hoje, União Brasil não tem tanta capilaridade quando a gente está falando de prefeitos, de vereadores no interior. Então, é um processo que o partido tem que construir, tem que estar presencialmente nesses municípios, tem que estar dizendo qual é o seu projeto, quem está junto. A gente não tem visto, pelo menos não tem se tornado pública, iniciativas em que você veja o Capitão Wagner e o Roberto Cláudio avançando em termos de interior do estado, no sentido de dizer, olha, a gente está aqui junto, a gente tem um projeto, nós somos União Brasil. Porque na eleição passada, disputando o governo do estado, eles estavam em lados opostos. Então, eles precisam de tempo para que a população entenda o que está acontecendo, veja se é algo a que ela tem interesse de se atrelar ali para fazer uma campanha. Então, eles estão perdendo esse tempo. Porque parece que eles não viram a página, né? O mesmo assunto há 2, 3, 4 meses que não sai dessa página, não parte para uma outra empreitada. Vamos começar uma caravana no interior, vamos com o nome definido, vamos aqui partir para uma outra questão, um outro planejamento, mas não sai desse patamar, né? E lembrando que a gente está falando de um processo interno do União Brasil. E aí, depois que resolve esse processo interno, a gente volta para aquela novela que é a tal possível frente ampla da oposição, que tem que juntar outros interesses. E aí a gente está falando de PL, a gente está falando de Novo. Essa conversa também é muito complexa e não está conseguindo se chegar nela já com o relógio passando. E aí o Capitão Wagner também fala na entrevista para o Marcos Moreira sobre a definição, né, de quem vai presidir a União Brasil em Fortaleza, e ele já anuncia o nome do Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio, que nem filiado está, já está indicado aí como presidente do União Brasil em Fortaleza. Ele deve substituir a Daiane Bittencourt, deputada federal, que estava aí na presidência do partido em Fortaleza. Vamos ouvir aí essa definição, esse anúncio aí do Capitão Wagner.
Aproveita aqui para soltar um furo, que eu nem combinei com ele, Danilo ali, mas dizer que o Roberto já vem com a missão de assumir a União Brasil na cidade de Fortaleza, né? Ele vai comandar o partido aqui na cidade, a partir do momento que ele assumir hoje. O partido está sob a responsabilidade da Daiane, que foi a deputada federal que tirou mais votos aqui na capital, e logicamente pelo tamanho e envergadura que o Roberto tem, a gente vai passar para ele essa missão de conduzir o partido aqui na capital. Independente da federação, isso. É a decisão do partido em si, então é tranquilo. Tem mais detalhes dessa filiação dele? Vai ser em Brasília? Ainda não Brasília, eu acabei de falar com o Rueda, a gente estava em reunião ali, eu liguei para o Rueda, ele confirmou, está fora do país, mas está vindo dia 27 para estar aqui disponível, tanto no final do mês como no começo de novembro. Ele quer, logicamente, que estejam presentes Ciro Gomes, Tássio, etc. E eu acho que vai dar certo aí, finalzinho do mês, ou no máximo aí na primeira semana de novembro. Perfeito. Vamos ouvir também uma fala do Roberto Cláudio, que ele já fala como presidente do União Brasil. Olha que interessante, ele já traça planos, objetivos à frente do partido aqui em Fortaleza. Vamos ouvir. Olha, eu acho assim, o União já é um partido forte, tem uma presença no estado inteiro, tem uma força eleitoral importante aqui em Fortaleza. O Wagner tem, pessoalmente, uma força política muito forte na metropolitana. Eu também tenho o maior nível de conhecimento e força eleitoral aqui na região metropolitana. Então, o nosso papel será, nessa direção da União Brasil em Fortaleza, é fortalecer ainda mais o partido aqui em Fortaleza e na região metropolitana. Mas, obviamente, que eu vou estar junto com o capitão dando uma contribuição também para a gente interiorizar o fortalecimento também do União Brasil e montar essa chapa de deputados federais, fazer a maior bancada possível de deputados federais, ajudar também na estruturação de uma chapa de deputados estaduais que possa aumentar a bancada atual do União, tanto federal como estadual. Essas são as nossas missões iniciais, ajudar o União a ter mais federais e mais estaduais do que tem hoje. E tem um advento novo, que é a formalização da federação a partir de novembro. A gente espera que o TSE julgue em novembro. Isso dará uma nova missão, que é agora 2 partidos juntos, né, tendo muito mais força, mais fundo eleitoral, mais organização, poder aí ser uma grande força partidária nacional, e a obrigação é ser uma grande força partidária também aqui no estado do Ceará. Jéssica, o Roberto Cláudio aí foi prefeito de Fortaleza por 2 vezes, né? Presidia o PDT aqui em Fortaleza, então claro que já havia essa expectativa aí dele dar essa contribuição no partido em Fortaleza, e essa de fato foi a definição, né? Para ele tentar trabalhar o partido não só em Fortaleza, mas também na região metropolitana. Houve quem nos bastidores apontasse o nome do Roberto Cláudio como próximo presidente do União Brasil-Ceará. Houve quem sonhasse que o capitão Wagner assumiria a presidência da federação e o Roberto Cláudio iria para essa presidência do partido. O capitão Wagner, até em entrevista mesmo na live do Ponto Poder, disse que isso não procedia, que não tinha alteração na presidência dos partidos, seguia como estava. Agora, ele até fala assim, mas eu vou dar minha contribuição aí pro Wagner, falando do interior do estado. Porque, gente, a próxima eleição, ela não é uma eleição de capital. A gente não tá falando assim... Tem uma simbologia, vai assumir uma presidência, daqui a pouco tem uma eleição que vai passar por esse diretório aqui em Fortaleza, mas, né, é aquele momento em que a gente espera um desenrolar de como vai ser essa relação do capitão Wagner, tendo o Roberto Cláudio no mesmo partido, porque até hoje o capitão Wagner, digamos que de certa forma, ele reinou muito como principal liderança. E agora ele precisa dividir um pouco isso com o Roberto Cláudio. Então ele faz aí essa sinalização, olha, tá saindo aqui a minha esposa, Roberto Cláudio está assumindo aqui um cargo que também é uma gerência de toda forma, mas ainda temos muito que esperar a efetivação desse momento em que o União Brasil pode ter 2 nomes que por si são figuras com perfil de liderança. Agora, uma questão para se lembrar, né, Jéssica, é que o presidente da federação, União PP, não mexe com dinheiro, né? Não tem a chave do cofre. Então, quem tem a chave do cofre ali são os presidentes do União Brasil com o recurso do União Brasil e o presidente do Progressistas com o recurso do Progressistas. Então, naturalmente, Capitão Wagner já falou, inclusive, né? Mesmo que assuma a federação, ele não deixará a presidência do União Brasil a nível estadual. Exatamente, ou seja, quem mexe com dinheiro, que é o que faz a roda girar, segue sendo ele.
Cada um com suas estratégias, né? Jéssica Wellman, muito obrigado aí pela contribuição, pela participação no Ponto Poder Contexto. Na semana que vem a gente está de volta, né? Wagner Mendes, sempre uma alegria estar por aqui. Semana que vem estaremos novamente com maior alegria. Até lá. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta recebemos o diretor do Instituto Ópinos e cientista político Pedro Barbosa. Até já. Olá, eu sou Jéssica Wellman e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e quem está comigo nos nossos estúdios é o diretor do Instituto Ópinos e cientista político Pedro Barbosa. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Oi, Wagner, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui todo mundo que nos acompanha na Verdinha, no podcast, né, em todos os canais. Pedro, é o seguinte, a gente vem acompanhando alguns resultados de pesquisas, né? O Instituto Quest trouxe aí uma recuperação na imagem do presidente Lula, é o melhor resultado aí neste ano de 2025. É claro que alguns elementos explicam, né, essa recuperação na imagem do presidente Lula. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente um panorama aí dos principais pontos aí que podem explicar essa recuperação na imagem do presidente Lula aí em 2025, um ano crucial, né, para ano que vem tem eleição em 2026, a expectativa do presidente Lula disputar aí esse quarto mandato, né? O que é que você pode falar desses elementos aí que, vamos dizer assim, justificam nessa recuperação na imagem do presidente? Wagner, o interessante é o quê? Esse ano 2025 está sendo uma verdadeira montanha-russa na avaliação do presidente Lula, né? Porque na primeira metade do ano, aí, pelo menos até maio, junho, nós vimos uma queda livre da aprovação do presidente, ele caindo ali cerca de 10 pontos em sua popularidade, e na sequência, como você colocou, uma retomada praticamente em V. De maio para cá, ele praticamente recuperou tudo que ele havia perdido e hoje está ali naquele saldo praticamente empatado, né? Aprova e desaprova praticamente um meio a meio, né? E eu acho que a gente podia elencar, claro, são vários fatores, alguns com maior ou menor peso, mas eu acho que tem 3 principais aí que explicam essa recuperação dele e que a gente consegue traçar justamente nesses últimos meses que é o que tem acontecido, né? Primeiro ponto é o embate com a direita, mais especificamente com o bolsonarismo, né? E tem nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro, né? Então, o Eduardo Bolsonaro, ao ir para os Estados Unidos, começar uma articulação para que os Estados Unidos atacassem o Brasil por meio de tarifas econômicas, por meio de sanções a autoridades, em prol de um projeto de anistia, especialmente para o seu pai Jair Bolsonaro, que na sua percepção estava sendo perseguido. Isso fez com que o povo brasileiro, a população brasileira, inclusive o setor produtivo brasileiro, se sentisse atacado, ameaçado, né? Então esse já foi um primeiro acontecimento que conseguiu furar uma bolha, né? Então, ou seja, não foi só o eleitor de esquerda, o eleitor que gosta do Lula, que se sentiu atacado com esse tipo de atitude, mas inclusive as pesquisas mostram os eleitores de centro, os eleitores de direita e até mesmo uma parcela de eleitores bolsonaristas. Então, eles deram de bandeja para o Lula o discurso de defesa da soberania nacional, porque caberia a quem defender o país naquele momento? Ao presidente. Então, para o Lula foi muito fácil navegar nesse cenário e isso permitiu a ele uma recuperação em um momento que ele estava realmente nas cordas, né? Foi naquele momento mais crítico de avaliação do Lula. Então esse é um primeiro ponto. Inclusive o que é interessante nisso tudo, a atuação do Eduardo Bolsonaro entregou para o Lula, para a esquerda, um símbolo que estava sendo monopolizado pela direita, que era a bandeira do Brasil, né? A gente lembra, as manifestações da direita estiaram uma bandeira dos Estados Unidos, enquanto a manifestação da esquerda colocou uma bandeira do Brasil. Então isso não acontecia no país há quanto tempo. Com essa questão do nacionalismo aí, que é um discurso da direita, isso acabou caindo no colo do presidente Lula. Exatamente. Né? Há muito tempo que a esquerda tentava retomar camisa da seleção, a bandeira do Brasil, poder usar de forma legítima. Essa foi a primeira vez que eles conseguiram. E a direita deu de presente. Então isso aí, eu não diria nem que foi mérito do Lula, foi um presente que os adversários deram a ele. E aí nós temos um segundo adversário, que
em tese, não deveria ser um adversário, mas deveriam jogar juntos, que é o Congresso Nacional, né? Então, os embates do governo com o Congresso Nacional também nos ajudam a entender essa recuperação do Lula. E aí, aqui sim nós temos uma questão de mérito do governo, no sentido de que eles organizaram a comunicação e organizaram a bandeira que eles decidiram agora levantar, né? Então, a esquerda e o PT e o governo vêm retomando o discurso dos pobres contra ricos. E isso tem sido encampado em medidas como a defesa da isenção do imposto de renda, a defesa da taxação de super ricos, taxação de bancos, taxação de bets, né? E agora também com a campanha pelo fim da escala 6x1. E esses embates se dão majoritariamente no Congresso Nacional. E aí quem está fazendo oposição ao governo lá? É o Centrão e é a direita. Então, o governo começou a colocar as suas pautas em discussão, enquanto o Congresso resolveu, no meio dessa discussão, aprovar projetos absolutamente impopulares e que reforçam essa narrativa de que o Congresso defende ricos e defende privilégios. Aprovou a PEC da blindagem, aprovou o aumento do número de deputados e agora, mais recentemente, por exemplo, relutou em aumentar os impostos de bets, impostos de bancos, impostos de super ricos e, ao final das contas, aprovou a isenção do imposto de renda, mas depois de muita relutância, né? Então esse projeto já poderia ter sido colocado em votação há muito tempo, mas o Congresso, né, especialmente a direita, se colocou muito contrário, né? Então isso também favoreceu a narrativa, ou seja, o PT e o governo vieram com aquela fala de que eles estavam a favor dos pobres, da população, e o Congresso a favor dos ricos, e o Congresso foi lá e aprovou projetos que as pessoas pararam para pensar, olha, o que eles estão falando é verdade. E aí a gente viu, por exemplo, inclusive, a esquerda conseguindo de novo se mobilizar nas redes sociais, que era um território absolutamente dominado pela direita até então. Vamos lembrar do primeiro semestre, o caso que mais exemplifica o domínio da direita. Aquele vídeo do Nicolas Ferreira que viralizou do Pix. Então, naquele momento o governo estava completamente desarticulado, sem discurso, sem ação. Hoje é um governo completamente diferente. E o terceiro ponto, só para a gente finalizar, é a questão do preço dos alimentos. Nós estamos no 4º mês consecutivo de deflação, ou seja, de queda no preço médio dos alimentos nos supermercados. Então esse ponto pega especialmente para a população mais pobre, que é justamente a base do presidente Lula. E é onde ele mais recuperou sua aprovação, né? Foi no Nordeste, foi entre as mulheres, foi entre os menos escolarizados, foi entre os mais pobres. Estamos conversando com Pedro Barbosa, diretor do Instituto Ópenos e cientista político. Pedro, você fala dessa questão do Congresso e aí foi nessa reviravolta, né, das pautas negativas que o Congresso aprovou e em detrimento das pautas ali bem populares, né, com o imposto de renda, enfim, a escala 6x1, entre outras, que o governo ele cresceu para cima do Congresso, né? Não só para cima do Congresso, mas especificamente para cima dos partidos ali chamados do Centrão, que integravam ali a base do governo, mas que vinham votando contra as pautas governistas. E aí começou uma série de demissões aí, de indicados ali dos partidos chamados do Centrão, e também teve uma declaração aí recente do presidente Lula dizendo, em um evento com o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que nunca houve ali um Congresso, né, uma Câmara ali de um nível tão baixo, né? Eu queria a sua avaliação, Pedro, sobre essas declarações e esses movimentos ali do governo em relação a esses partidos, se isso, qual seria a consequência que isso teria para 2026, né, do ponto de vista de uma oposição que tenta se organizar, né, de um grupo da direita que está escolhendo ali o seu candidato. Como é que você avalia que tipo de consequência eleitoral isso pode ter para o presidente Lula em 2026? Em primeiro lugar, eu acho que essa fala do Lula, ela nos deixa muito claro que o presidente pessoalmente e o governo como todo mudou a forma com o qual ele vai se relacionar com o Congresso, né? Isso não é de agora. Agora ele tomou uma atitude concreta de retaliação política àqueles partidos que não se comprometeram com o governo, né? Então, na própria mentalidade do governo é o seguinte, olha, se faz parte do nosso projeto político, precisa votar com o projeto político. Isso é da dinâmica do presidencialismo de coalizão brasileiro desde a redemocratização, né? Nenhum partido consegue maioria, precisa formar aquela ampla coalizão para poder governar, né? E aí, apesar desses partidos, muitos deles terem espaço dentro do governo, seja com ministério, primeiro escalão, segundo escalão, né, você está tendo movimentações de deputados que não estão votando nas pautas de interesse do governo. Então o governo, pela primeira vez, ele toma uma atitude de retaliação, de enfrentamento direto.
E aí não só sob o ponto de vista das demissões, mas com uma fala muito forte do presidente da República, né? A gente pensar institucionalmente, o presidente de um poder criticar um outro poder de forma tão contundente e justamente para o presidente daquela casa, né? Então, assim, institucionalmente isso é algo delicado. Então, para o Lula ter tido aquela fala, realmente demonstra que há uma postura mais beligerante do governo. E aí, o que é que explica isso? É só a aprovação do Lula? Eu diria que a aprovação do Lula, sim, mas essa mudança de postura em relação ao Congresso já antecede a melhora de aprovação. E eu diria até mesmo que a mudança de postura do governo em relação ao Congresso é o que explica inicialmente a melhora da aprovação. Porque a melhora começou a se dar quando o governo começou a parar de tentar encampar pautas que são de interesse, por exemplo, de agradar os partidos de centro, agradar, por exemplo, o mercado financeiro, e quando o governo passou a encampar bandeiras que são pautas majoritárias dentro da sociedade brasileira. A maioria da população brasileira tem renda mais baixa, a maioria da população brasileira são trabalhadores, ou seja, são a favor de isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham menos, são a favor do fim de escala 6x1. As pautas trabalhistas, sociais e econômicas da esquerda, elas são majoritárias na sociedade brasileira. Onde a esquerda perde é quando esse debate entra para a seara de família, de costume, de valores, pauta, por exemplo, de segurança pública, anticorrupção. Essas são pautas onde a direita domina. O que é que aconteceu? O governo conseguiu sair dessas cordas, desses debates onde ele não se dá bem, parou na pauta econômica de vir com um discurso de austeridade fiscal. O governo, por exemplo, estava sempre preocupado com reforma tributária, com austeridade fiscal, arcabouço fiscal, se vai conseguir ou não vai conseguir superávit. E a gente viu que o governo mudou, parou com esse discurso. Ele agora está falando o quê? Isenção de imposto, taxação de super ricos, agora escala 6x1, ou seja, pautas que enfrentam o Congresso e ao mesmo tempo geram identificação com a opinião pública. Então, quando ele começou com isso, ele começou a criar embate com o Congresso, desgaste com o Congresso, mas ao mesmo tempo começou a criar identificação com a opinião pública. Então, naturalmente, isso aí já começou o embate com o Congresso. Um Lula melhora de aprovação. Um Lula mais bem avaliado se sente mais à vontade de comprar briga. Por quê? Porque aí ele entende, olha, uma coisa é eu tô lá com uma aprovação de 40%, 60% de desaprovação. Pô, como é que eu vou convencer alguém a ficar do meu lado? Agora, eu um pouco melhor, eu me recuperando, peraí, os deputados vão começar a pensar, não, pô, o cara tá crescendo, eu não posso me indispor com a população, ano que vem é ano eleitoral, eu vou votar contra isenção de imposto de renda, eu vou votar contra o meu eleitorado, então muitos parlamentares vão pensar dessa forma. E essa é a aposta do governo. Porque os partidos de centro, especialmente, eles não têm, assim, a maioria deles não tem uma liderança que lidera, né? Eles são muito fragmentados. Se a gente vê, por exemplo, o MDB, né? Cada estado tem um MDB diferente, cada estado tem uma liderança quase que independente, né? O PSDB tem uma liderança, o PSD, desculpa, tem uma liderança do Gilberto Kassab muito forte, mas essa liderança se dá muito porque o Kassab é muito hábil politicamente e permite os estados também costurarem suas alianças a partir dos seus próprios interesses, né? Então, eu creio que o governo também aposta nesse sentido, de que, olha, você tem os partidos do Centrão que oficialmente se colocam contra o governo, mas dentro desses partidos você tem muita gente que vai estar do nosso lado. A gente está vendo isso, por exemplo, a União Progressista se colocando contrário ao governo, mas com muitas dissidências. Você tem dissidentes desse meio. Você tem, por exemplo, alas do PSD que são governistas. Você tem alas importantíssimas do MDB que são governistas, do União Progressista que são governistas, né, do Republicanos que são governistas, né? Então todos esses partidos estão divididos. Pedro, a gente está falando aqui da questão desses partidos do Centrão também, né? O governo acabou de ser derrotado na Câmara na chamada MP das Bets, né? E você fala dessa coragem, né, do governo de ir contra aí algumas decisões do Congresso, né, de partidos do Centrão. A gente teve aí o desembarque do PP, União, né? O União Brasil já ordenou que os cargos fossem entregues, né, do governo. O PP, como é uma federação, acaba que sendo uma decisão ali também geral. E aí tem o PSD, que embora esteja no governo, mas já anunciou que vai ter candidato a presidente no ano que vem. Naturalmente deve desembarcar também do governo aí nos próximos meses. Como gerenciar a governabilidade em meio à perda desses partidos que são importantes para aprovar pautas que o governo
já colocou como prioridade, né? O imposto de renda foi aprovado por unanimidade, está agora em discussão no Senado, mas tem, por exemplo, a pauta da escala 6x1, bastante controversa entre os candidatos da direita, criticado, porque diz que vai gerar desemprego, enfim, outras questões também. Inclusive, eles estão discutindo agora a ampliação da licença paternidade, né, para 15 dias aí, podendo ficar até 30 ali num escalonamento. Como é que você vê essa questão da governabilidade em meio a esse enfrentamento do governo com esses partidos do chamado centrão que acabam dominando ali, né, as votações? Sim. É um cálculo que você não sabe a resposta, não tem como saber, não tem como antecipar o que vai acontecer, né? Nem nós aqui, analistas, jornalistas, e tampouco o governo. É uma aposta, né? Então, o governo, com essa mudança, a minha análise pessoal é de que ele está apostando em 2 cenários. O primeiro é o seguinte: eu posso criar desgaste com o Congresso, isso vai me custar alguma coisa, isso vai me custar governabilidade, talvez não aprovar, ter dificuldade de passar projetos que são de interesse do governo, importantes, ou talvez até a gente sofrer reveses com pautas bombas, né, que às vezes o Congresso coloca ali para fragilizar o governo, né? Então, esse é um custo que pode existir. E o desembarque de alguns partidos da base. Mas eu imagino que o governo já estava antecipando que o quê? Olha, esses partidos do jeito que está, eu acho que eles vão desembarcar do mesmo jeito. O PSD não mudou de posição por conta da retaliação do Lula. O Kassab já dizia que ia ter candidato. Ou não, o Tarcísio candidato, por exemplo, o Kassab é um aliado automático. Se o Tarcísio não for candidato, a chance dele lançar o Ratinho Júnior, por exemplo, era altíssima. O Eduardo Leite foi para o PSD também. Então, assim, já estava um partido muito articulado. União Brasil já vinha se colocando como oposição de muito tempo, apesar de ter membros dele participando do governo. O PP, o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do Bolsonaro, desde o início do governo Lula, um dos mais ferrenhos opositores do governo, né? O Republicanos, apesar de ter uma relação ali mais neutra com o governo, não é uma oposição tão firme, apesar de ter nomes aí, o senador Cleitinho, por exemplo, né? Mas o Tarcísio é do Republicanos, né? Então, veja, esses partidos estão com a gente mesmo? Estão com o governo? Então, assim, é um custo que você fica pensando, vamos lá, eu tento agradar esses caras até o final, e será que eles não vão me abandonar no final do mesmo jeito? Isso pode ter sido um cálculo do governo. E o segundo é o seguinte: tudo bem, eu posso ter todos esses custos, mas ao mesmo tempo eu vou ter um ganho. Que é o quê? Eu vou parar de tentar defender pautas que não me conectam com o meu eleitorado, que não furam a minha bolha. E agora eu tenho essa oportunidade de trabalhar pautas que eles não vão trabalhar. A direita não está trabalhando, o centro não está trabalhando. Então eu posso colocar essa pauta, as pautas trabalhistas, as pautas econômicas que beneficiam uma maior parte da população. E aí você tem o debate sobre o quanto essas pautas de fato são viáveis e economicamente possíveis dentro da realidade fiscal do governo hoje. Mas aí é um outro debate. Mas sob a ótica da opinião pública, sob a ótica puramente eleitoral, uma coisa é certa, não tem assim, implicações de curtíssimo prazo, que a gente vai ver o grande benefício, um grande colapso assim, em um ano. A isenção do IR vai começar a valer para o ano que vem, então agora ainda não vai pegar, né? A tributação das pessoas que vão ali 600 mil por ano para cima é a partir do ano que vem, então não é agora. Então, nesse momento é muito mais simbólico. Eu diria, inclusive, Wagner, que essa derrota da MP, a não aprovação da MP do IOF, simbolicamente para o governo, na minha opinião, é melhor do que uma vitória. Porque reforça a narrativa, tá vendo? Eles trabalham contra os mais pobres. Eles trabalham pela manutenção dos privilégios. Eles não estão a favor nem de aumentar imposto de bets. E foi uma reação imediata do presidente nas redes sociais, né? Após a votação dessa MP no Congresso. Então, de fato, vai acabar gerando uma arma também discursiva. Né? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o Congresso paute o fim da escala 6x1. O governo se coloque a favor e a oposição se coloque contra. Simbolicamente, é o mesmo que o governo ter aprovado. Porque no que dependesse dele, ele pode dizer, se dependesse da gente, tinha aprovado. Quem não aprovou foram eles. Então, isso é muito forte simbolicamente. E então eu penso que esse é o ponto que o governo está dobrando a aposta. E aí, vamos lá. Ou vocês votam com a gente e vão ter que
aceitar que nossos projetos estão beneficiando a população, ou vocês se colocam contrários aos nossos projetos e se colocam contra a maioria da população. Ou seja, coloca especialmente a direita numa sinuca de bico. Porque, como eu falei, a direita, ela domina a narrativa e tem uma maior aceitação popular quando nós temos uma temática de segurança pública, ou seja, um endurecimento no combate ao crime, aquele bandido bom é bandido morto, né? Então, aquele discurso mais forte com a segurança pública, discurso anticorrupção, que perdeu muita força por conta dos desgastes do governo Bolsonaro. Antes eles monopolizavam esse discurso, porque o Lula, o PT era quem estava no poder, então era quem tinha desgaste. A direita nunca tinha estado no poder, mas agora ela já tem 4 anos, já tem alguns escândalos, alguns esqueletos no armário. Então fragiliza um pouco esse discurso. E por fim, a questão da família, valores, religião, e esse tema hoje ele está escanteado, não está no centro do debate. Por quê? Porque a esquerda trouxe para o centro do debate a pauta trabalhista, a pauta econômica, né? Que a direita tem um viés liberal, que a gente sabe que não é majoritário dentro da sociedade brasileira, e a esquerda está resgatando um discurso que ela não fazia há muitos anos, que era de defesa das pautas trabalhistas e sociais, que é onde a esquerda inicialmente conseguiu crescer no Brasil. Né? Não foi com pautas identitárias que a esquerda cresceu, não foi com pautas de costumes ou religiosas ou étnicas que a esquerda se tornou majoritária no Brasil e permitiu o Lula ser eleito, reeleito, Dilma eleita, reeleita. Foram as pautas sociais, pautas econômicas, trabalhistas. Estamos conversando com Pedro Barbosa, diretor do Instituto Opinus e cientista político. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente fala dos impactos da melhora da imagem do presidente Lula para a política do Ceará. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5. Continuamos conversando com o diretor do Instituto Opinus e cientista político Pedro Barbosa. Pedro, a gente vinha falando no bloco anterior na recuperação da imagem do presidente Lula e é bom lembrar que o Ceará é governado pelo PT, né? Já há 3 mandatos, né? 2 do Camilo e 1 do Elmano. E também o partido voltou a comandar a Prefeitura de Fortaleza. Na sua avaliação, de que forma essa melhora na imagem do presidente Lula pode impactar a política do Ceará, né? De fato, há uma predominância do partido no estado e na maior cidade na maior capital aí do Nordeste, né? Fortaleza é uma grande metrópole. Como é que você avalia esse impacto aqui para o Ceará, né? Para a disputa política do Ceará que vai desembocar aí no ano que vem? Sim. Fortaleza, inclusive, na verdade, é a única capital governada pelo PT, né? Então, assim, o Ceará é muito estratégico, né? Hoje, para o PT nacional, né? Você tem um ministro, Camilo Santana, que eu arriscaria dizer que é o ministro mais bem avaliado do governo, porque, claro, tem ministros bem avaliados, tem outros mais ou menos, né? Mas, assim, a educação tende a ser uma área que só traz, assim, notícias positivas para o governo. Né? É uma vitrine, né? O Ceará já era vitrine na educação e hoje o Ministério da Educação dentro do governo, assim, não tem pautas muito polêmicas, né? Então, são pautas positivas, né? Então, o Camilo Santana, ele cresceu muito, né? A nível nacional, junto com o PT, o próprio presidente Lula, né? E aí, ainda mais porque entregou, né, o governo do estado e a prefeitura, algo que nenhum outro estado fez, né? E aí, o que é interessante da aprovação do Lula aqui no Ceará? Quando a gente observa os números gerais, você tem um Lula hoje, no somatório do Brasil, quase que 50% aprovam, 50% desaprovam. Mas isso é a somatória. Quando a gente vai para as realidades regionais, isso não se dá da mesma forma. Se a gente for para o sul ou sudeste, o Lula está mais mal avaliado do que bem avaliado. Enquanto no Nordeste o Lula está mais bem avaliado do que mal avaliado. Então, se o saldo é 0 a nível Brasil, menos 10 talvez no Sudeste, menos 20 talvez no Sul, no Nordeste é mais ou menos mais 20. Ou seja, 20 pontos positivos em relação ao negativo, 60, 40 talvez, né? Então, a gente tem esses dados a nível Nordeste que não só a Quest, mas outras pesquisas também já mostram. Então, assim, esse fortalecimento do Lula é muito importante para a realidade do Ceará, né?
não só para a eleição do governador, mas até para as articulações políticas, né? Porque a gente imagina uma realidade de interior, por exemplo, do Ceará, né? Que onde a gente sabe que o Lula já é acima da média, por exemplo, de uma capital como Fortaleza, né? Então, um candidato a deputado pedir voto para um candidato a presidente com alta rejeição ou pouco conhecido, né? Enquanto um Lula chega numa eleição bem avaliado, é algo delicado, né? Então, meio que você já desidrata um pouco essas candidaturas de oposição, né? É como o vereador. O vereador, vamos dizer lá que ele é bem votado naquele bairro e o candidato a prefeito dele não é forte. O que é que ele faz? Ele para de pedir voto para o prefeito para não se desgastar e pede voto só para ele. Então, ou seja, você desidrata esse pedido de voto aí para um candidato de oposição, né? Então, eu acho isso um ponto relevante aí. Os candidatos a deputado, né, mais facilmente tendem a manter-se na base, né? Porque por mais que o partido dele, inclusive, a nível nacional, possa ser oposição ao PT, aqui a atuação política dele tende a ser mais pragmática. E como a gente falou no bloco anterior, os partidos do Centrão, principalmente, eles tendem a ter uma lógica de respeitar as alianças locais, porque eles privilegiam os interesses locais, justamente porque eles privilegiam a eleição de deputados, não tanto a eleição majoritária. A maior preocupação do MDB, do União Progressista, do MDB, por exemplo, é eleger deputados federais, não é fazer governadores, não é fazer o presidente do seu partido. Essa não é prioridade. Então é muito mais interessante para o partido. Olha, o Lula está bem avaliado aqui, ok. O governador está bem avaliado aqui, ok. Então vamos lá, vamos fazer a aliança que mais interessa ao nosso partido. Então, por exemplo, eu diria que esses partidos de centro aqui no Ceará têm uma maior tendência a se posicionarem favoravelmente ao PT. Já se você for para São Paulo, o interior de São Paulo, por exemplo, eles vão ter uma tendência mais contrária. Você provavelmente vem um Tarcísio forte para a reeleição lá, caso ele seja candidato a governador. Você vai no Paraná, Santa Catarina, você tem que se posicionar de direita. Então você vai o quê? Vai chegar lá e vai pedir voto para o Lula, né? Num cenário onde o Lula tem lá 30%, 40% de aprovação, 60%, 70% de desaprovação em Santa Catarina, não sei. Ou seja, a realidade regional muda muito. Então no Ceará eu diria que impacta muito mais nessa questão da coesão da base, muito mais, por exemplo, do que em ser um grande puxador de votos para o candidato a governador. Por exemplo, ele teve um papel fundamental na eleição do Elmano, sem dúvidas. Mas na eleição do Elmano ele era um nome absolutamente desconhecido. Então, numa campanha rápida e curta como era, ele dependia muito mais justamente desse voto de confiança dos padrinhos, Lula e Camilo Santana, para que a população, mesmo sem conhecê-lo, votasse nele em nome de um projeto político que estava um projeto político de continuidade no Estado. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Evandro Leitão em Fortaleza. Era um nome pouco conhecido do eleitorado. Foi importante, necessário, na verdade, né, a presença dos padrinhos políticos, para que aquele nome pouco conhecido as pessoas tivessem um mínimo de confiança de votar nele, achando que ele faria um bom trabalho. Por quê? Porque tinha aqueles avalistas por trás. Olha, você gosta do nosso modo de governar? Então vota no Evandro Leitão, que é o nosso candidato, é a pessoa que também trabalha como a gente trabalha. Então confie. Então as pessoas confiaram e votaram. Já na reeleição do Elmano, ele vai depender muito mais da própria imagem dele, das próprias entregas. Por quê? Porque ele já tem trabalho a ser mostrado. Ele não tem só promessas. Ele não vai chegar dizendo, olha, eu prometo, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, porque eu sou aliado do Lula, porque eu sou aliado do Camilo. Não. Ele agora vai ter que mostrar. Porque lá, 4 anos atrás, ele prometeu. Agora ele vai ter que dizer, olha, lembra quando a gente prometeu aquilo? Tá aqui, entregamos. Entregamos por quê? Porque o Lula é presidente, porque o Camilo é ministro, porque eu sou governador. Essa aliança permitiu a gente entregar isso. Isso tá aqui na saúde, fizemos assim, assim, assado. Na segurança fizemos isso, isso, isso. Ou seja, depende agora muito mais dele. Mas claro que um Lula bem avaliado favorece. Por quê? Se um Lula entra na eleição do ano que vem mal avaliado, como é que eu vou dizer que o Lula contribuiu para o estado do Ceará se ninguém acha que o governo do Lula está bom? Né? Então é difícil o meu discurso, fragiliza o discurso, mas ajuda, mas não é mais principal como foi na eleição passada. Camilo Santana ajuda? Ajuda, porque é uma liderança que no Estado continua muito bem avaliada, né? Especialmente com o trabalho no Ministério da Educação. Tem ações relevantes aqui no Estado, como o ITA, por exemplo, que foi muito, né, simbólico aqui para o Estado, né? Mas ele deixa de ser o personagem principal
E agora o governador indo para a reeleição, naturalmente ele é o personagem principal e o convencimento passa por ele, pela imagem dele, pelas entregas dele e não mais dos padrinhos, né? Isso é um ponto natural de uma candidatura à reeleição. E tem a questão também do voto casado, né? Quem vota no presidente geralmente também vota no governador. Às vezes isso pode ajudar, em outras pode atrapalhar. Então, com a avaliação, né, do governo Lula, isso pode, de certa forma, beneficiar também o governador, né, nesse voto casado, né, Pedro? Com certeza. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do petismo e do camilismo, né? A gente sabe que o Camilo ficou muito grande, né, aqui no Ceará, muito no início do governo dele, não tinha essa relação dele como petista, né, era mais próximo ali ao Ciro, ao Cid, do que verdadeiramente ao PT, embora fosse filiado ao PT já há bastante tempo, mas esse perfil mais pragmático do Camilo nas relações políticas, isso acaba também trazendo, vamos dizer assim, essa liderança um pouco mais distante do partido em certos momentos, né, nas relações políticas. Como é que você avalia essa questão do petismo forte, mas também de um Camilo forte? Você consegue separar essas duas coisas ou você acha que um cresce à medida que o outro também se fortalece? Isso eu acho que com certeza. O fortalecimento do Camilo fortaleceu o PT no Estado, né? Fortaleceu em 2 pontos. Tanto as lideranças petistas acabam tendo mais espaço no Estado, aquelas que estão, né, mais alinhadas, né, claro, porque aí você tem dissidências dentro do partido e acaba criando, mas isso é algo mais interno deles, né, e por outro lado, de fato, o crescimento quantitativo do partido, porque você teve novos políticos entrando no partido em vários municípios, né, criando inclusive dificuldades, né, porque você tem ali os chamados petistas históricos, né, e você tem agora novos petistas entrando por uma questão de conveniência política, muitas vezes, né, porque é um aliado para ter a legenda lá naquele município, para poder usar a imagem do Camilo, usar a imagem do governador e tudo mais, né. Mas isso é uma dinâmica que dentro dos outros partidos sempre aconteceu de forma muito, muito constante, mas no PT não era comum, né? Até mesmo nos anos em que o PT foi majoritário no país, os governos Lula, Dilma, pelo menos, acredito que no Ceará pelo menos, e acho que na maioria dos estados não houve assim, esse inchaço do partido, né? Se deu muito mais por coalizão, com alianças com outros partidos, né? Mas aqui no Ceará nós vimos o quê? Um fortalecimento muito grande do partido com a entrada de novos integrantes, né? Então muitos políticos já tradicionais que não eram do PT filiaram-se ao PT porque pertence ao grupo camilista, não necessariamente o grupo petista, né? Mas me parece que fortalece sim o partido, porque se a gente for observar os dados, né, o PT cresceu fortemente em número de deputados estaduais, cresceu fortemente em número de prefeituras no estado, né, cresceu certamente no número de vereadores, eu não tenho um número de cabeça, mas não tenho dúvidas, né, ainda só não cresceu no número de deputados federais, que nós há várias legislaturas que temos os 3 mesmos, todos os 3 petistas históricos, né, o Luiziane Guimarães e o Zé Ayrton, né, então, mas o que se coloca hoje é que, por exemplo, para a próxima eleição vai crescer o número de deputados federais, porque já há uma montagem de uma chapa mais forte do que foi a chapa passada. Na passada, por exemplo, você tinha alguns nomes que estavam aí cotados para ser deputados e não se candidataram. Por exemplo, a Augusta Brito, a própria Janaína, prefeita de Crateús, foram como suplentes do senador Camilo, né? Então a chapa de deputado federal manteve-se ali os 3 nomes, mas para a próxima já deve crescer. Então, assim, isso mostra crescimento do partido. Aí a questão se manteve coerência com o que era o partido antes ou não, é um debate que eles fazem internamente. Internamente tem pessoas que entendem que essa vinda dos políticos camilistas que não eram petistas para o partido está descaracterizando o partido. Outros entendem que não, inclusive petistas históricos, porque dentro do grupo camilista você também tem muitos petistas históricos, né? Você tem, por exemplo, o Guimarães hoje, que nos parece bastante alinhado ao ministro Camilo, e é um petista histórico e lidera um grupo considerável, né, dentro do PT do Ceará, inclusive tem participação dentro do governo do governador Elmano. O próprio governador Elmano é um petista histórico e ao mesmo tempo hoje um camilista, era um quadro do governo da Luiziane, né,
que agora aproximou-se muito do governador Camilo, ou seja, você tem aí um mix, né? Vai se mesclando, chega um momento que não vai ficando tão claro. Claro, tem um político ou outro que você percebe, opa, esse aqui tem um embate interno, né? Mas outros já começam a se mesclar e o partido vai tomando uma nova cara, né? Sinceramente, não cabe a mim dizer o que é positivo ou é negativo, né? É um debate que eles vão fazer internamente e pelo bem e pelo mal, o PT talvez seja o partido que tenha meios mais democráticos para fazer esses debates, né? Tanto é que eles se criticam mesmo, eles têm aquelas prévias e no final das contas decidem uma candidatura e aí seguem juntos, né? Então isso é uma dinâmica própria do partido. Pedro, falando um pouco dessa questão do camilismo, né? Enfim, esse termo ali que explica muito esse movimento do senador, do ministro aqui no Ceará. O prefeito Evandro Leitão acabou se filiando ao PT, né, no petista histórico, acabou se filiando ao PT para ser candidato pelo grupo, né, a prefeitura acabou vencendo a disputa. Existe um movimento aí também da filiação do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, com essa expectativa dele ser candidato ao Senado. E nessa mesma toada tem o Guimarães ali já fazendo a pré-campanha dele no partido e também no interior, para o Senado, diz que não vai abrir mão dessa indicação, algo que o Camilo não crava, né? Ele não fala muito disso, diz que vai ser discutido mais na frente, e já há algumas críticas internas no PT de que o debate tem que ser feito internamente, não do outro lado, né? Não fora, como o Camilo vem fazendo com outras legendas, como republicanos, né? Como outros partidos, o próprio PP, o PSD, o PSB também, a reorganização dessas vagas. Isso pode gerar algum problema em algum momento não gerou em Fortaleza de certa maneira com a Luiziane, esse embate entre ela e o Evandro, esse embate que foi feito, mas do ponto de vista estadual. Estamos falando de José Guimarães, que tem uma grande força no PT, né, em âmbito estadual. Isso poderia gerar problemas aí para o ministro Camilo na organização dessa chapa majoritária aí para 2026? Eu acho que a organização da chapa 2026 hoje é o maior desafio do governo, né? É claro que, primeiramente, o desafio principal, que aí nada vai superar, é a questão da reeleição do governador Eumano. Sem dúvidas, esse é o projeto prioritário. Os outros obedecem a essa necessidade principal, né? Mas a chapa do Senado é porque você tem uma base muito, muito ampla, né? Como você mencionou, e todos esses partidos têm condições e se sentem no direito de pleitear uma vaga para o Senado, né? A gente for pensar a próxima eleição, nós temos 4 aí vagas principais, né? Governador, vice-governador e 2 para o Senado. Só que bom para o governo que são 2 para o Senado, porque se fosse só uma, imagina a disputa. Você já está assim. O problema seria maior, né? Maior, né? Mas veja, uma das chapas já está decidida, que é governador. Então, a preço de hoje é o Eumano candidato à reeleição. Então, o PT já está garantido com a reeleição do Eumano. Você tem a vice-governadoria e você tem 2 de Senado. Você tem, como você colocou, o PT pleiteando com o Guimarães. Vai dizer, o PT não tem força de pleitear ou o Guimarães não tem força de pleitear? Tem, né? E ainda esqueci o MDB do Eunício, né? Tem envergadura política, tanto estadual, você mencionou, e nacional. O Guimarães é líder do governo na Câmara. Tem um trânsito em Brasília como poucos. Tem uma ligação pessoal com o Lula e com a cúpula do PT como poucos. Talvez nem um outro cearense tão próximo. Agora o ministro Camilo também, muito fortemente, né? Mas, ou seja, é uma figura, uma liderança, né, que é internamente dentro do partido, dentro do governo, muito respeitada e que tem muita força. Você tem o MDB, você tem o Eunício Oliveira, uma relação muito forte com o ministro Camilo, já desde que eles foram candidatos adversários lá atrás, mas no segundo governo, no governo Camilo, na época principalmente do presidente Michel Temer, quando o Eunício foi presidente do Congresso, do Senado Federal, ele, né, teve uma articulação muito forte juntamente com o governador Camilo, né? Então tem essa relação muito forte. Você tem o Republicanos, Chiquinho Feitosa, ou seja, um partido também importantíssimo. Você tem o PSD, que hoje é um dos pilares fundamentais dentro da base, né? O Domingos Filho, presidente do PSD, hoje secretário, e a filha, Gabriela, vice-prefeita de Fortaleza. E tem um partido que a nível nacional é fundamental, que é o PSD, um dos maiores. Tem o PP, hoje aqui o Zezinho Albuquerque, o J. Albuquerque, que está na federação, ainda não oficializada, se não me engano, com a União Brasil, né? Então, assim, e tem o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, que ainda não tem partido, né? Vai para onde? Vai para o PT, vai para o PSB, vai para algum partido mesmo, vai pleitear uma vaga. E você tem o PSB, que todo mundo diz que quer que o Cid seja candidato e o Cid diz que não quer ser candidato.
né? Mas o PSB é o segundo maior partido do estado, né? Acho que é o maior partido que tem mais prefeitos, né? O PSB é o maior partido, tem mais de 70 prefeitos. Isso, que tem mais prefeitos, né? Então, assim, não tem direito de pleitear uma vaga. Então, assim, se você for pensar, todos eles têm direito de pleitear uma vaga, mas são poucas vagas. Então, como é que vai acontecer isso aí? Né? Como é que vai se dar? Agora, ao mesmo tempo, você tem que pensar, e vão para a oposição, mas a oposição também já está com dificuldade. A oposição hoje não se decide de 2 para ser candidato para uma vaga. Você tem dentro do PL um André Fernandes brigando com Priscila Costa hoje, né? O pai Alcides Fernandes e a Priscila articulando meio que por fora, sem ser via Jair Bolsonaro. O André tem ali aliança com Jair Bolsonaro, a Priscila está indo via Michele Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto ali jogando para os dois lados, né? Então, assim, essa chapa do Senado, hoje, fazer previsão é perder tempo. Perder tempo, são muitos nomes, a conjuntura ninguém sabe como é que vai ser. Muitos desses partidos de centro não vão tomar decisões agora, porque também não sabem como é que vai ser o posicionamento a nível nacional. PSD tem candidato ou não? Republicanos, o Tarcísio vai ser candidato? Se ele for candidato, ele é pelo Republicanos ou ele sai e vai para o PL? Como é que fica? União Progressista, vai fechar a questão mesmo? Todos os estados têm que ser oposição? Ou vai liberar? Cada estado resolve sua aliança. Aqui, União Progressista vai ficar continuar com o grupo do Capitão Wagner ou vai pender para o grupo governista, que tem o Moses Rodrigues, tem o Roberto Pessoa, Fernanda Pessoa, e você tem o Progressistas, que é o Zezinho Albuquerque e o AJ Albuquerque. Então, assim, tá tudo muito aberto ainda. Cid é candidato? Não é. Júnior Mano é candidato? Não é, né, a Senado. Então, assim, não dá para fazer previsão. Não dá para fazer previsão para Senado. E eu digo outra coisa, né? Minha área pesquisa, também não adianta fazer pesquisa para Senado agora. O único nome conhecido desse, amplamente conhecido, é o do Cid. Então, não adianta fazer pesquisa, as pessoas não conhecem esses nomes. Então, não adianta perguntar, você votaria em quem? Eu não conheço ninguém, como é que eu vou dizer em quem eu voto? Então, é um momento que não dá. A gente precisa ter paciência, precisa ter calma. E, realmente, os políticos todos são esquivos, né? Dizem assim, não, essa discussão é para 2026. A discussão está sendo feita agora, mas a decisão só vai ser 2026, com toda certeza. Certamente ainda há muita água para rolar, né? E, inclusive falando sobre política cearense, que é sempre muito, gera muita surpresa, né? A gente tem visto isso nos últimos anos. Pedro Barbosa, muito obrigado pela participação. A gente já está exaurindo aqui o nosso tempo. Muito obrigado pelas contribuições, pelas informações trazidas aqui ao Ponto Poder Contexto. Wagner, prazer foi todo meu. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser chamar para uma conversa dessa, eu estou à disposição. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, lembrando que você pode compartilhar o nosso programa nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só colocar lá no espaço de pesquisa Ponto Poder, copiar o link e mandar para quem você quiser. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você